Olá, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia aqui do Instituto Único Caminho. Eu estou aqui para deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? E eu quero ler com você Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8, e depois eu quero tecer algumas considerações. Gálatas 6, 7 e 8 diz o seguinte: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou em alguma outra tradução, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso certamente ele ceifará. Versículo 8: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém, amados? Deixa eu dizer algumas coisas para você. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom. E às vezes, diante de algumas circunstâncias, de algumas situações, as pessoas elas se perguntam, mas se Deus é bom, por que ele permite que eu passe por isso? Por que eu estou atravessando essa situação, se Deus é bom? E eu quero te dizer que situações, circunstâncias ou qualquer coisa que aconteça não diminui ou não muda aquilo que Deus é. Deus é bom, Deus é amor. Ele já provou o seu amor para conosco quando ele deu Jesus para morrer em uma cruz. Então, fazer com que tudo dê certo na minha vida não mostra que Deus me ama. Ou quando algumas coisas erradas acontecem na minha vida, também não significa que Deus não me ama. Na verdade, queridos, a palavra vai dizer que ele começou uma obra na minha vida, ele começou uma obra na sua vida. E aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele é fiel para completar até aquele grande dia. Nós precisamos entender algumas coisas. A lei da semeadura, que é essa lei que nós lemos aqui hoje, ela é real. Diz assim: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja bem, queridos, eu tenho quase 30 anos de conversão, quase 30 anos que eu me converti, e eu costumo dizer assim que a prova de que eu me converti há quase 30 anos atrás é a de que hoje eu ainda estou me convertendo. Porque o processo é assim, nós fizemos uma conversão e nós estamos voltando ao nosso destino, voltando à nossa origem, voltando àquilo que Deus tem para nós. Nós andávamos para um outro caminho e a partir de um encontro com Deus, nós fizemos esse caminho inverso. Então existe uma Ana Lúcia, uma versão Ana Lúcia que estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. E ele começou uma obra de me tornar aquilo que eu era nele. Porque no decorrer da vida, diante de tantas coisas, a gente vai se tornando uma coisa que a gente não foi chamada para ser. E enquanto nós estivermos aqui, queridos, veja bem, 30 anos quase de conversão. E eu não posso chegar aqui e dizer para você que eu sou perfeita. Assim como o apóstolo Paulo dizia: olha, não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, né? Rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, enquanto nós estamos aqui, queridos, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento, estamos em um processo de transformação. Deus, ele está nos transformando, mas nós precisamos nos entregar a Ele para que Ele possa fazer essa transformação. E isso não é fácil, queridos, porque a verdade é que nós temos duas naturezas. Nós temos uma natureza carnal e nós temos uma natureza espiritual. E a palavra vai dizer que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos vivificou. Então agora nós nascemos de novo espiritualmente e nós, assim como crescemos fisicamente, nós agora vamos desenvolver um crescimento espiritual. Então não é porque nós estamos na igreja, não é porque hoje nós somos crentes, não é porque hoje nós servimos a Deus que nós somos perfeitos, não. Mas nós precisamos, queridos, aprender a nos render ao tratamento de Deus, ao trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque eu preciso te dizer,
Eu tenho uma vida pregressa, como todas as pessoas têm. Eu cometi muitos erros no passado, quando eu não conhecia o Senhor. E ainda hoje, 30 anos depois, eu colho na minha vida consequências das coisas que eu fiz lá atrás. E não é porque Deus não me ama. Veja bem, Deus, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia. Eu sou salva, eu tenho plena certeza de que quando todas as coisas se cumprirem, se eu morrer hoje, querida, ou se Jesus voltar hoje, meu irmão e minha irmã, eu sei para onde eu vou. Não porque eu sou perfeita, mas porque ele começou uma boa obra na minha vida. E quando chegar esse dia, ou no dia do arrebatamento, ou no dia da minha morte, a palavra de Deus diz que ele vai aniquilar tudo que há imperfeito em mim e ele vai me levar com ele. Eu creio nessa palavra e eu não tenho mérito nenhum nisso, não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu simplesmente aceitei o sacrifício dele, eu simplesmente recebi ele como meu Senhor e como meu Salvador. E desde então eu entendi que eu nasci espiritualmente e agora eu preciso semear no Espírito. Porque aquele que semeia no Espírito, nós lemos, aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna, mas aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Então, meus amados, o que acontece? Ele me salvou, mas ele não me safou. E o que eu vejo é que muitas vezes nós não entendemos isso. E nós achamos que porque nós aceitamos Jesus, porque ele entrou na nossa vida, agora ele vai nos blindar e nada mais de ruim vai acontecer com a gente. Ou seja, ele nos salvou, mas ainda tem consequências de pecados que nós cometemos lá atrás. Ainda erramos hoje, e quando erramos hoje ainda vamos sofrer as consequências. Sabe? O que nós queremos muitas vezes, querida, é que ele nos safe, né? E o pastor Paulo Borges Júnior, ele diz algo muito interessante. Ele diz que o que tem por aí é um bando de crente safado que acha que vai continuar vivendo uma vida fazendo o mal, fazendo aquilo que fazia antes, né? Enganando os outros, e Deus vai safar de tudo aquilo. E Deus não vai nos safar, queridos. A palavra é muito clara, ela está dizendo: Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, certamente ele se ceifará. E a prova, queridos, de que eu estou salva é que eu aceito toda a colheita daquilo que eu cometi no passado. A prova de que eu estou salva é de que eu não quero que ele me safe, de que eu quero que ele transforme a minha vida. Porque eu não sei quantos anos eu vou viver aqui, né? A palavra de Deus vai dizer que agora no nosso tempo o homem vive 70 anos e o que passa disso é cansaço e enfado. E a realidade é, queridos, e não adianta dizer, vira essa boca para lá, pastora, é que todos nós, se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós vamos morrer. E o problema não é que nós vamos morrer, o problema é se nós vamos morrer eternamente ou se nós vamos viver eternamente. E morte não é deixar de existir, queridos. Morte é estar afastado de Deus. Então, o problema é o que acontece depois da nossa morte. Sabe? Então, esses anos que a gente passa aqui, ainda que 70 anos, queridos, eu lembro quando eu era criança, tinha 8, 9 anos, e diziam que no ano 2000 o mundo ia acabar. Olha, nós estamos em 2022 e o mundo ainda não acabou. Mas quando eu era criança eu ouvia que no ano 2000 o mundo iria acabar, eu fazia a conta e eu iria ter 30 anos no ano 2000 e dizia, já vou ter vivido bastante. Queridos, eu já vivi 30, já vivi 40, já vivi 50, eu estou com 52 anos e eu ainda me considero jovem, eu ainda quero viver muito, embora eu não saiba quantos dias e quantos anos eu tenha. Mas o que é 50, 60, 70, 80, vamos dizer 100, 120 anos, perto de uma eternidade? Sim, eu creio na eternidade. Sim, eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que se nós esperarmos em Deus somente aqui nesse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque Deus, ele tem plantado a eternidade nos nossos corações. E desde o momento em que nós fomos criados, nós não vamos deixar de existir. Ou nós vamos viver eternamente com o Senhor, ou nós vamos existir eternamente afastados de Deus. E deixa eu te dizer, às vezes por causa das nossas atitudes, nós, os crentes,
os evangélicos, os que conhecem a Bíblia, os que pregam a Bíblia. Muitas vezes o nosso testemunho, queridos, são tantos escândalos, são tantas coisas acontecendo e as pessoas elas não querem mais saber. As pessoas elas fazem chacota de nós muitas vezes por causa do procedimento de homens que se dizem crentes, que se dizem cristãos, e muitas pessoas estão deixando de ser salvas por causa do testemunho ou do mau testemunho daqueles que se dizem salvos. Então, queridos, deixa eu te dizer para você, deixa eu me dirigir primeiramente a você, que vê esses escândalos, que vê esses maus testemunhos. A palavra de Deus está dizendo para nós hoje que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então, não se preocupe, a conta vai chegar. Essas pessoas vão colher a sua semeadura. Mas, por favor, não perca a sua salvação por causa dessas pessoas. Deus, ele não é como nós. Deus, ele é perfeito. E eu quero, como igreja, nesse momento, te pedir perdão por todas as vezes que nós, a igreja, fomos pedra de tropeço no teu caminho. Eu não estou nos defendendo, eu quero te dizer, eu ainda não sou perfeita. E talvez algum dia eu possa ter errado com alguém. Mas deixa eu te dizer, quem me conhece e caminha comigo sabe da minha vida e sabe que eu me guardo de pecar. Sabe que eu busco viver uma vida pautada na palavra de Deus, mas pela minha imperfeição, eu posso ter errado com alguém. Então eu quero pedir perdão. E eu quero pedir perdão também por todos os escândalos que estão sendo vistos hoje por homens que se dizem de Deus e talvez até sejam de Deus. Nós não podemos julgar isso. Mas eu peço perdão porque sim, eu dou razão para muitas pessoas que estão se escandalizando hoje. Mas eu peço, por favor, não leve em conta homens. Olhe para o Senhor. Permita Ele transformar sua vida, porque o testemunho é individual. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está fazendo na minha vida. E se eu vou ser salvo ou não, depende. Aquele que perseverar até o fim. A gente erra, a gente peca. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, a gente alcança a misericórdia do Senhor. E o segredo, queridos, é a gente aceitar colher as consequências dos nossos erros e não querer se safar. Então eu digo para você que talvez está se afastando do Senhor por causa do mau testemunho de outras pessoas, não faz isso. Não perde a tua salvação, não perde a tua vida com Deus, porque a tua vida com Deus é a tua vida com Deus e você vai colher na sua vida as consequências dos seus atos. Então não permita que nada nem ninguém e nem o mau testemunho de ninguém te afaste de Deus. Que nada possa te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que é de Deus, né? Que conhece a palavra de Deus. Por favor, vamos levar a sério. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus. E nós não podemos brincar de ser filhos de Deus. Porque Deus ele não me chama de crente, Deus ele não me chama de evangélico, Deus ele me chama de filha. E como filha, ele corrige aquele a quem ele ama. O pai corrige aquele que ele me ama. Então, se eu peco, ele permite que eu venha colher a consequência. Eu não quero ser mais uma crente safada, como diz o pastor Paulo Borges Júnior. Eu quero ser salva, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero completar a minha carreira aqui. Depois de tudo, como Paulo dizer, completei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Eu não quero mostrar uma perfeição que eu não tenho e mostrar que, sabe, eu já não sou mais nem humana de tão santa que eu sou. Eu sou humana, eu sou falha, eu sou limitada, eu erro, mas eu me guardo de pecar. Se eu peco, eu me arrependo e ele me perdoa e começa tudo de novo comigo. Então, gente, vamos levar a sério. Olha só, não erreis. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E tudo aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. E se a gente semeia na carne, da carne a gente vai herdar a corrupção. Mas se a gente semeia no espírito, do espírito, a gente vai
colher, a gente vai ceifar a vida eterna. Guarda essa palavra no teu coração. É muito sério. Deus é amor, sim, Deus é amor. E porque Ele nos ama, Ele nos corrige. E porque Ele nos ama, Ele permite colhermos as consequências dos nossos erros. E porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus para morrer na cruz por consequência dos nossos pecados e dos nossos erros. Mas a palavra continua a mesma. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e nós temos pouco tempo para fazer aquilo que é certo. Nós temos pouco tempo para corrigir as nossas vidas. Nós temos pouco tempo para pregar a palavra de Deus. E como Lutero dizia, pregue em todo tempo, se necessário, use a palavra. Então o nosso procedimento prega muito mais do que quando nós abrimos a nossa boca para falar aquilo que está escrito. Sabe, existem uma minoria de pessoas que estudam a Bíblia e a maioria que não estuda a Bíblia estuda as nossas vidas, o nosso comportamento. Nós estamos rodeados por um grande número de pessoas e nós somos uma vitrine. O nosso exemplo, sabe, conta muito. O nosso testemunho conta muito. E o nosso mau testemunho vai ser cobrado diante de Deus pelo sangue de muitas pessoas que deixam de se converter por causa do nosso procedimento. Eu não estou aqui para trazer uma palavra de falso moralismo. Eu não estou aqui para pregar uma perfeição que eu não tenho. Essa palavra é para mim, a começar em mim. Eu preciso me deixar ser transformada pelo Senhor. Eu preciso, como Davi dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sou isenta dessa palavra. Eu não sou melhor do que ninguém. Essa palavra é para mim e para você. É Deus, o nosso paizinho amado, falando comigo e com você e dizendo assim: ei filho, ei filha, você é meu filho, você é minha filha. Você não é mais assim. Antes, você até era assim. Agora você não é mais assim. Agora você é meu filho. Agora o teu chamado é buscar ser simplesmente como Jesus. Porque Deus, ele nos ama tanto, queridos, tanto, que ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas ele nos ama tanto que ele não permite que a gente continue do mesmo jeito. Ele deseja nos transformar até que nós sejamos simplesmente como Jesus. Não se ofenda comigo, querido. Não seja imaturo. Essa palavra é uma palavra de confronto, mas não é uma palavra de afronta. Eu não estou afrontando você. Como eu disse, essa palavra é para mim e para você, de confronto, para nos trazer de volta para perto do nosso Pai, o único que pode nos santificar, o único que pode transformar as nossas vidas de glória em glória, de vitória em vitória e de fé em fé. Vamos aceitar toda a colheita, sem achar que Deus não nos ama. Deus nos ama tanto que Ele permite que a consequência venha para nos transformar. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Paizinho, eu quero orar ao Senhor nesse momento e colocar a minha vida e a vida de cada irmão e cada irmã que me ouve. Que o teu Espírito Santo tome o controle da minha vida e o controle da vida de cada um, Senhor. Aonde essa palavra chegar, que o teu Espírito Santo, porque é Ele quem convence, que o teu Espírito Santo complete um pouco mais a obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas. E que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, nos entregar a Ti e permitir que o Senhor nos transforme. Que nós venhamos em nome de Jesus semear no Espírito e deixar de semear na carne. Tua palavra diz que a carne milita contra o Espírito e que o Espírito milita contra a carne. Que o nosso Espírito esteja alimentado todos os dias pelo Teu Espírito Santo, a ponto de que o nosso Espírito venha prevalecer contra a carne e que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor possa completar. E Pai, em nome de Jesus, nos perdoa por todas as vezes que o nosso mau testemunho escandalizou alguém e afastou alguém dos teus caminhos, mas que o Senhor possa alcançá-los de volta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor possa ir atrás de todas as ovelhas, Pai, que se desviaram do caminho, que se perderam no caminho, Senhor, em nome de Jesus.
Que o Senhor venha trazer um avivamento nesse tempo e que haja muita conversão, que haja muito arrependimento e que haja muita salvação, Senhor. A começar no meio do povo que se chama pelo teu nome. A começar em mim, Senhor, em nome de Jesus. Se o meu povo, diz a tua palavra, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Senhor, a começar em mim, eu me entrego diante da tua presença, me arrependendo, me convertendo dos meus maus caminhos, orando a ti em nome de Jesus, e eu te peço, sara a nossa terra, sara o Brasil, sara a minha família, sara a família de cada um que me ouve, sara as nossas famílias, Senhor. Manifesta a tua salvação em nome de Jesus e para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia, amém, Senhor, e graças a Deus, amém, querido, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Se essa palavra foi relevante para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube, Ana Lúcia Petri, por favor, se inscreve. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal para edificar a sua vida e a minha vida também, porque essas palavras não são palavras da pastora Ana Lúcia, mas elas são palavras de Deus. E uma palavra de Deus pode transformar a minha vida e a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijinho no seu coração. Amo a sua vida. Tchau, tchau.